Olá, galera. Vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo. A gente viu relações métricas no triângulo retângulo na última aula, tá ok? E aqui, se vocês estavam lembrados, eu tinha comentado que existia uma outra relação e a gente ia estudar separado, e eis que vamos estudar Teorema de Pitágoras, tá ok? Pitágoras, considerado aí o pai da matemática, da filosofia, tá ok? Até esses termos, né, foram basicamente criados por ele aí. Então, teve várias contribuições, tá ok? Muito interessante a história de Pitágoras. Vou deixar um link para vocês, tá ok? Nele vai constar a história de Pitágoras, a escola pitagórica, né, que foi como uma seita dedicada ao estudo, né, religioso, matemático, filosófico, astronômico, tá ok? Então, gente, vou estar deixando muita coisa interessante e também outras demonstrações do que é o Teorema de Pitágoras. Vai estar nesse link aí que eu vou deixar para vocês. Então, relembrando uma coisa que a gente comentou na última aula. A gente viu que no triângulo retângulo, os dois lados que formam o ângulo reto, os dois lados que formam essa abertura, são chamados catetos. O lado oposto ao ângulo reto, ou seja, aquele único lado lá que não encosta no ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa, tá ok? Então, eu vou estar usando aqui o C para representar os catetos, H para representar a minha hipotenusa. O que o Teorema de Pitágoras fala? Ele fala que o quadrado construído sobre o lado de um cateto mais a área do quadrado construído sobre o lado do outro cateto, juntas, vai ser igual à área construída sobre a hipotenusa desse triângulo aqui. Então, vamos observar o primeiro detalhe aí. No Teorema de Pitágoras, nós estamos comparando áreas, tá ok? Então, ele fala que essa área mais essa área vai dar igual a essa área aqui, tá ok? Mas o que faz ele ser tão importante? Você não pega os lados de um triângulo e sai construindo áreas, área de quadrado por aí. O importante aqui, como a área do quadrado é o lado vezes lado, ou seja, o lado ao quadrado, se eu sei, por exemplo, que um quadrado tem área 25, eu sei qual número multiplicado por ele mesmo dá 25. A raiz de 25 é 5. Né? Então, eu sei que eu achei essa área utilizando um lado que mede 5. Então, a importância do Teorema de Pitágoras vai ser o quê? Eu consigo relacionar os três lados de um retângulo. Por que isso vai ser importante? A gente viu, eu comentei na última aula, que a altura forma um ângulo reto com a base. Tá ok? Então, isso vai fazer em vários problemas eu ter um ângulo reto. Tranquilo? E é muito simples e cômodo para a gente, tendo dois lados de um triângulo, eu consegui descobrir o terceiro. A gente vai ver vários problemas onde isso daqui vai ser bem prático, vai ser bem necessário, tá ok? Arquitetura, engenharia, física, é muita aplicação, tá? Aquelas outras relações, eu disse que vocês não precisavam decorar. Essa daqui você precisa saber, tá ok? Mas ela é muito fácil de você aprender. Observe aqui, ó. Vamos ver a estrutura dessa relação como que é. A hipotenusa fica de um lado da igualdade. Os catetos ficam do outro lado da igualdade. E todos os três lados, a hipotenusa e os catetos, estão elevados ao quadrado. Então, não tenho que confundir muito. Veja que a ordem que eu coloco os catetos, tanto faz, não vai influenciar. Aqui eu coloquei cateto 1 e cateto 2 só para mostrar que são catetos diferentes, né? Que é um cateto e aqui é outro cateto. Mas a ordem tanto faz, porque eles vão, como está tudo elevado ao quadrado, vai ser sempre números positivos que vai dar aqui.
Então, eu só preciso me preocupar, até coloquei aqui observação, ó, a hipotenusa de um lado da igualdade, os catetos do outro lado e todo mundo ao quadrado. Essa é a fórmula do teorema de Pitágoras. Eu vou estar comparando áreas? Não, eu não vou estar pegando h ao quadrado, que é a área do quadrado que foi construído em cima da minha hipotenusa. O que me importa aqui é só o h, tá ok? Só o cateto 1 e o cateto 2. Então, eu quero, sabendo dois lados, eu quero encontrar o terceiro lado. É isso que eu estou querendo aqui. Beleza? Ah, professor, eu não sei se eu entendi. Ótimo. A gente não fez exemplo nenhum, não tem o que ter entendido ainda. Tá ok? Vamos fazer o exemplo. A única coisa que eu quero que vocês lembrem é o que é hipotenusa e o que é cateto, porque eu preciso saber isso para substituir aqui na minha equação. Beleza? Então vamos lá. Ó. Primeiro problema. Após a decolagem, um avião percorre uma trajetória retilínea por 5.000 metros. Neste momento, ele se encontra sobrevoando uma área que está a 3.000 metros do ponto de decolagem. Qual que é a altura desse avião? Veja aqui que o desenho está horrível, por isso eu fiz matemática e não artes, né? Então vamos lá, pessoas. Primeira coisa que eu preciso saber. É um triângulo? Beleza, está aqui desenhado um triângulo. É um triângulo retângulo? Sim, é um triângulo retângulo. Ah, mas professor, não tem nenhum dos ângulos aí, ele fala qual que é o ângulo reto. É, mas ele fala que isso daqui é a altura, e a altura sempre forma um ângulo reto com a base, tá ok? Por isso eu sei que é um triângulo retângulo. Então veja, aparecer um triângulo retângulo para você, muito provavelmente você vai resolver usando o teorema de Pitágoras. Tranquilo, pessoas? Então vamos seguir. Sabendo que é um triângulo retângulo, eu preciso saber qual que é a minha hipotenusa e quais que são os meus catetos. Então eu sei que catetos são os lados que encostam no ângulo reto. Esse 3.000 metros vai ser um cateto. Vou até colocar aqui cateto. Vocês vão colocar nos cálculos de vocês. E a altura aqui, ó, que eu não sei, vou chamar aqui de x, porque é um valor desconhecido, é o que eu quero descobrir. Isso daqui também encosta no ângulo reto, isso daqui também é um cateto. E esses 5.000 metros aqui, ó, não encosta no ângulo reto, ó. Isso daqui vai ser a minha hipotenusa. Beleza? Então vamos lá. Eu já sei quais são os meus catetos e quais são e qual é a minha hipotenusa. Então vamos montar a nossa igualdade, tá ok? Aqui eu até tinha colocado uma observação para se eu esquecesse de falar para vocês que é muito importante. A altura sempre forma um ângulo reto com a base, no caso aqui o chão, tá ok? Então vamos lá. O que que tinha lá na fórmula? A hipotenusa de um lado da igualdade e os catetos do outro, somando. E tudo está elevado ao quadrado. Então vamos lá. Minha hipotenusa é quanto? 5.000 metros. Hipotenusa ao quadrado, porque está tudo elevado ao quadrado na fórmula. É igual. Os dois catetos, eu tenho 3.000 e o x, qual que eu coloco primeiro? Tanto faz a ordem dos catetos aqui. Tá ok? Vou colocar aqui 3.000 ao quadrado mais x ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Onde que muita gente erra? Lá na fórmula, o que está sozinho do lado esquerdo aqui, ó, é a hipotenusa. Tem gente que quer sempre colocar o valor desconhecido aqui, mas nem sempre o valor desconhecido é a hipotenusa. Nesse exemplo aqui, ó, é um cateto que é o meu valor desconhecido. Eu tenho que prestar atenção nisso. Hipotenusa de um lado e os catetos do outro, somando todo mundo elevado ao quadrado, tá ok? Então vamos lá resolver isso daqui, ó. 5.000 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Esses 3 zeros vão aparecer duas vezes. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto, resolvi. 5.000 vezes 5.000, 25 milhões aqui. Beleza.
3 ao quadrado é 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque esses 3 zeros aparecem 2 vezes. Mais x ao quadrado. Beleza? Observe que é uma equação de segundo grau, porque o x está ao quadrado, né? E é só isolar o x, porque ele aparece só em um termo. Eu vou fazer o quê? Eu vou passar esse 9.000 para o outro lado. Ele está positivo, passa negativo. Então, aqui vai ficar 25 milhões menos 9 milhões igual a x quadrado. Aqui, ó, são termos semelhantes. Eu consigo resolver 25 menos 9, 16. Beleza. Agora, para mim descobrir o valor do x, é só passar ao quadrado como mais ou menos raiz quadrada. Eu vou escrever aqui ao contrário, porque eu posso fazer isso, só para facilitar a minha vida aqui, ó. O x quadrado passa como mais ou menos raiz quadrada de 16 milhões. Beleza, vamos lá. O número de zeros é um número par, fica muito fácil resolver isso aqui, ó. Raiz quadrada de 16, 4. Tirar a raiz quadrada desses zeros aqui é dividir pela metade. Aqui eu tenho 6, vai ficar 3. É o contrário do que a gente fez aqui, né? Ao quadrado eu dobro o número de zeros. Raiz quadrada eu divido pela metade o número de zeros. Então vamos lá, ó. X' seria 4.000. X duas linhas menos 4.000. Pode ser um valor negativo? O que seria a altura de menos 4.000 metros? Ele foi lá e afundou 4.000 metros no chão? Não podemos usar esse valor negativo, então vai ser 4.000 metros. Eu sei que é metros porque eu usei valores em metros. Então ele pergunta qual a altura do avião. Respondo minha pergunta. A altura é 4.000 metros. Então, fiz alguma coisa de outro mundo aqui? Não. Eu olhei o meu triângulo, identifiquei qual era a hipotenusa, quais eram os meus catetos e substituí na formulazinha. Hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tranquilo? Então, tá aqui o nosso primeiro probleminha. Veja que não é uma coisa difícil. Tá ok? Vamos fazer outros exemplos aqui, ó. Segundo exemplo aí de teorema de Pitágoras. Uma escada de 2 metros foi apoiada em um muro, de forma que a base da escada estava a 80 centímetros da base do muro. Então, essa distância da escada até o muro, 80 centímetros, conforme a figura abaixo. Qual a altura do muro? Então, veja que aqui é o valor desconhecido, x. Beleza? Então, isso daí é um triângulo retângulo. Eu posso usar o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras é só para triângulo retângulo. Posso sim usar o teorema de Pitágoras, tá ok? Por quê? Porque o muro ele está formando um ângulo de 90 graus com o piso, tá? Ele não está torto, ali vai ser a altura desse muro. Então, ele forma um ângulo reto. Beleza? Então, primeira coisa, identificar qual que é a minha hipotenusa e quais são os catetos. E outra coisa importante aqui, ó. Observem que aqui eu tenho 2 metros e aqui eu tenho 80 centímetros. Eu posso deixar as unidades de medida diferentes? Não, não posso deixar as unidades de medida diferentes. Então, vou transformar esse 80 centímetros aqui, ó, em 0,8 metros. Beleza? Então, vamos lá, ó. Só lembrar que aí 100 centímetros é 1 metro, né? E a gente faz essa conversão aqui. Então, ó, 80 e o x são os meus catetos, porque eles encostam no ângulo reto. E o 2 é minha hipotenusa. Lá na fórmula fala que hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado.
Beleza? Então, hipotenusa de um lado, os catetos do outro somando e todo mundo ao quadrado. Então, vamos resolver isso daqui, ó. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. 0,8 ao quadrado. 8 vezes 8 é 64. Uma casa decimal em cada um, eu tenho duas casas decimais, então 0,64 mais x ao quadrado. Beleza? E aqui, tá positivo, eu posso passar para o outro lado, negativo. Então, ficaria 4 menos 0,64 é igual a x ao quadrado. Você vai pegar essa conta, já vou fazer na calculadora porque eu vou calcular essa raiz depois, né? Então, 4 menos 0,64, 3,36. O quadrado vai passar para o outro lado como mais ou menos a raiz quadrada. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3,36. Quando eu calculo aqui a raiz desse número, daí aproximadamente 1,83. Aproximadamente 1,83. Eu coloquei o sinal de aproximadamente porque eu tive que fazer um arredondamento aqui. Arredondei para duas casas decimais, como a terceira casa era um 3, eu arredondei para baixo. Então vamos lá, pessoas. Pode ser negativo esse valor? Não, porque é a altura de um muro. Então sei que no final aqui, ó, x vai ser aproximadamente 1,83 metros, porque eu deixei tudo em metros no cálculo. Então, a pergunta, qual a altura do muro? Então, vou responder aqui, ó. Resposta. O muro mede aproximadamente. Veja que quando eu vou usar um valor aproximado, eu preciso falar aqui na minha resposta. Então, aproximadamente. É obrigatório, quando eu aproximo, eu colocar aqui, informando que foi aproximado. Então, aproximadamente 1,83 metros. Beleza? Então, tá aí nosso segundo problema. Observei qual era a hipotenusa, quais eram os catetos e joguei na minha fórmula. Só isso, simples. Beleza? Então, Teorema de Pitágoras é uma matéria bem tranquila, porque é uma fórmula que eu sempre vou utilizar. Então, vamos lá. Um problema clássico aqui, ó. Ao fazer uma decoração de sua rua para uma festa comunitária, um jovem decidiu colocar bandeirinhas presas a um barbante que seria esticado ligando o telhado de duas casas. Então tá aqui as duas casas e o barbante esticado com as bandeirinhas. Tá ok? E não cobra muito do desenho aqui não, que eu desenhei correndo isso daqui, ficou bem tosco aqui. Mas foi feito com coração para vocês. Então, ó, ligando o telhado das duas casas, conforme a figura abaixo. Qual o comprimento desse barbante? Então veja as informações que ele deu aqui na figura abaixo. A distância entre as duas casas aqui, ó, o ponto onde foi fixado o barbante nas duas casas, é de 12 metros. Beleza? A altura onde foi preso o primeiro barbante aqui na primeira casa é de 7 metros. E aqui da segunda de 11 metros. Beleza. Primeira pergunta que vem aí em questão. Esse é um problema clássico, onde eu tenho alguma coisa presa a duas coisas de alturas diferentes. Esse é um problema clássico, tá ok? Eu coloquei uma coisa ligando dois postes. Eu coloquei um bondinho ligando duas montanhas. Duas coisas com alturas diferentes, tá ok? Como que eu vou proceder nesse tipo de questão? Primeira coisa que eu tenho que observar é isso daqui, ó. Eu não tenho um triângulo aqui. Que figura que eu tenho aqui? Eu tenho um trapézio, ó. Aqui é reto, com esses dois lados. E aqui está a parte inclinada aí. Sempre que eu tiver esse tipo de problema, eu vou proceder da seguinte maneira, tá? Eu vou dividir essa figura aqui, ó, num retângulo e num triângulo, ó.
Tá vendo aqui a base? Eu vou traçar uma reta paralela a ela. Agora apareceu o triângulo. Tá vendo aqui o triângulo? Ó? Então, sempre que eu tiver coisas com alturas diferentes ligadas, como que eu faço para aparecer o triângulo retângulo? É só pegar a menor altura e traçar uma reta paralela ao chão. Para que eu faço isso? Vamos pensar aqui, ó. Se essa distância mede 12 metros, essa distância daqui até aqui também vai medir 12 metros. Porque isso daqui é um retângulo, os lados opostos são iguais. Tem a mesma medida, tá ok? Certo, pessoal? Mesma coisa aqui, ó. Se essa altura aqui mede 7 metros, esse pedacinho aqui de baixo também vai medir 7 metros. Ah, professor, mas para que eu quero esse lado de baixo? Eu não quero ele. Exatamente esse é o problema. O que eu tenho aqui, ó, eu quero saber os dois lados desse triângulo para me descobrir esse lado aqui, ó, que é o que o problema me pede. Eu sei que esse lado de baixo mede 12, a gente já descobriu isso. Eu sei quanto que mede o de cima? Eu sei quanto que mede esse pedaço aqui? Não sei ainda, mas observe. Essa casa tem 11 metros de altura. Então, daqui de baixo até aqui eu tenho 11 metros. E essa reta foi traçada a qual altura? 7. Se isso tudo mede 11 metros e esse pedaço de baixo mede 7, 11 menos 7, 4 metros. Então, veja que eu descobri qual que é essa altura desse triângulo retângulo aqui, ó. Eu tenho os dois catetos e quero descobrir a minha hipotenusa. Eu sei que esses dois são catetos porque eles encostam no ângulo reto, ó. Vamos medir isso daqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Tranquilos? Então, hipotenusa de um lado, os catetos do outro, somando todo mundo ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4, 16. Tranquilos? X ao quadrado é igual. Se eu pegar aqui, ó, 144 mais 16, 154, 160. O quadrado passa como? Mais ou menos raiz quadrada de 160. Então, você pode ir lá na sua calculadora, raiz de 160, aproximadamente 12,65. Eu arredondei, eu coloco aqui que é um valor aproximado. Pode ser negativo esse valor? Você vai pegar um barbante de menos 12,65 metros? Não vai. Então, eu vou usar só o valor positivo aí. E ele pergunta, qual o comprimento do barbante? O comprimento do barbante é aproximadamente 12,65 metros. Ponto final. Fiz alguma coisa de outro mundo aqui? Não. Onde que está a dificuldade aqui? A dificuldade está em fazer aparecer esse triângulo retângulo quando eu tenho essas duas coisas com alturas diferentes, tá ok? Então, isso são problemas clássicos que a gente está vendo. Eu estou fazendo um de cada tipo aqui. Então, estou com dúvida. Vamos refazer, vamos mandar mensagem para o professor, que muita gente não está mandando mensagem para o professor tirando dúvida. E a gente vai longe. Vocês precisam saber isso daqui para conseguir ir longe aí no ensino médio, tá ok? Mais um exemplo aqui, ó.
Também não cobre o desenho ficar bonitinho. Então vamos lá. Uma águia com 50 centímetros de altura se encontra empoleirada em uma árvore morta, posicionada a 36 metros de um pequeno roedor. Isso daqui era para ser um ratinho, né? Se você olhar de perto até parece. De longe é uma mancha preta, um rabisco. Mas tudo bem, vamos usar a imaginação. Partindo em direção ao roedor, em uma trajetória retilínea, então ela veio reto para cá, com velocidade média de 15 metros por segundo, a águia alcança o alvo em 3 segundos. Qual a altura da árvore? Então, caramba, o professor viajou aqui, eu estou perdido. Calma. Quando a gente tem um problema, a nossa ideia é simplificar esse problema, tá ok? Ó, a altura da árvore. Eu sei que aqui vai estar formando um ângulo reto. Primeira coisa que eu tenho que ver aí, ó. Beleza? Aqui vai estar se a altura forma um ângulo reto com o piso. Então, eu sei que esse valor desconhecido aqui, ó, e o 36 vão ser meus catetos. E o que ele percorreu aqui vai ser minha hipotenusa. Ó, vou simplificar o problema. Vou desenhar aqui só o triângulo, sem mais informação nenhuma, para facilitar a minha visualização. Eu não sei qual que é essa altura. 50 centímetros é a altura só da área. Não sei qual que é a altura da árvore. Não sei qual que é essa altura desse triângulo aqui. Essa distância aqui eu sei que é 36 metros. Beleza? Eu sei qual que é a distância que ele percorreu. Muito aluno erra aí, ó, presta atenção. Ele disse que a velocidade foi 15 metros por segundo. Eu não quero saber velocidade, eu quero saber distância. Qual que é a distância que ele percorreu? Como que eu respondo isso? Observe. Se ele estava a 15 metros por segundo, o que significa 15 metros por segundo? Significa que ele percorre 15 metros a cada segundo. Tá ok? 15 metros por segundo, 15 metros a cada segundo. Se ele alcançou o alvo em 3 segundos, ele percorreu essa distância de 15 metros 3 vezes. Então, 3 vezes 15, 45 metros. Beleza? Então, veja que eu não posso ter velocidade como lado de um triângulo. Eu tenho que saber a distância que foi percorrida. E para isso eu tenho que entender o que significa metro por segundo, quilômetro por hora. Se eu estou a 60 km por hora, significa que eu percorro 60 km em 1 hora. Tá ok? Aqui era 15 metros por segundo. Em 3 segundos, ele percorreu 15 metros 3 vezes. Então, ele percorreu 45 metros. Observe que agora eu tenho aqui dois lados do meu triângulo. Como é um triângulo retângulo, usando o teorema de Pitágoras, eu descubro esse terceiro. Observe que esse 45, ó, não encosta no ângulo reto. Então, ele é minha hipotenusa. Então, vou pegar aqui hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Pega a sua calculadora e vamos aos cálculos. 45 ao quadrado. É 45 vezes 45, 2025. 36 ao quadrado é 36 vezes 36, dá 1296. Tá positivo, eu vou passar para o outro lado, negativo. Então, 2025 menos 1296. Isso daqui vai dar 729. Só falta passar o quadrado para o outro lado. O quadrado vai passar como mais ou menos raiz quadrada. Raiz quadrada de 729 é 27. Beleza? Então, a gente achou aí a altura da árvore? Não, a gente achou a altura desse lado do triângulo.
O que acontece aqui, ó? Esse lado do triângulo eu tenho a árvore e tenho a águia em cima ainda. Para saber a altura da águia, para saber a altura da árvore, eu tenho que tirar essa altura da águia que estava em cima dela. Ó. Então, eu vou ter que pegar esses meus 27 metros menos esses 50 centímetros, que é 0,5 metros. 26,5 metros. Então, eu descobri aí a altura da árvore. Tá ok? Professor, fiquei completamente perdido. Vamos ver o passo a passo aqui, ó. Tava esquisito. Muita informação. Desenhei um triângulozinho. Coloquei o meu 36 aqui. Aqui eu chamei de x, era o valor que eu não conhecia. E aqui eu sei que ele percorreu em 3 segundos a uma velocidade de 15 metros por segundo, ou seja, 15 metros a cada 1 segundo. Então, ele percorreu 15 metros 3 vezes, 45 metros. Utilizei o teorema de Pitágoras para descobrir que esse lado do meu triângulo media 27 metros. Como essa altura toda media 27 metros e eu sei que a altura da águia era 50 centímetros, eu subtraí a altura da águia para sobrar só a altura da árvore. Então, 27 menos 50 centímetros, ou seja, 0,5 metros. Né? Isso aqui está em metros, eu vou subtrair em metros. Né? Dá 26,5 metros. Só responder a pergunta, ó. Qual a altura da árvore? A altura da árvore é 26,5 metros. Ponto final. Tá ok? Então, veja que o cálculo do teorema de Pitágoras é bem simples. Tranquilos? Então, até a próxima. Tirem as suas dúvidas comigo. Um abraço, pessoal.